Fala galera, tudo bem? A gente vai ver agora sobre as equações do primeiro grau. São as equações mais simples e equações que aparecem demais em várias situações e que vão te ajudar principalmente a resolver os problemas, os temidos problemas. Então é importante que você entenda muito bem como resolver uma equação do primeiro grau para que depois você possa usar essas equações para resolver os problemas e facilitar bastante a sua vida no estudo da matemática. Tá joia? Vamos começar tentando entender o que é uma equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau é algo mais ou menos assim, ó. É uma igualdade entre duas expressões algébricas, ou seja, é uma igualdade que de um lado e do outro do igual a gente vai ter números e letras. No caso das equações do primeiro grau, que são as que a gente vai estudar, a gente não vai ter letras elevadas ao quadrado ou elevadas ao cubo. A gente vai ter só letras assim, com o expoente 1, que a gente não precisa nem escrever. Então, isso daqui é uma equação do primeiro grau. Ó, aqui eu tenho mais um exemplo de equação do primeiro grau, e aqui eu tenho um outro exemplo de equação do primeiro grau, uma equação um pouquinho mais elaborada, tem até um parênteses aqui no meio dela. Uma maneira de entender a equação do primeiro grau, de interpretar ela, é analisar ela como se fosse uma balança. Uma balança equilibrada, entre dois pratos que estão em equilíbrio. O equilíbrio da balança representaria essa igualdade. E daí o que significaria isso? Ó? Quando a gente fala 7x mais 2 de um dos lados da balança, significaria que eu tenho 7x, e daí eu vou representar o x como uma bolinha. Então eu tenho 7 bolinhas. Vamos fazer as 7 bolinhas aqui. Pronto, 5 e agora 6 bolinhas. 7 bolinhas e além delas um peso de 2 kg. Então vamos colocar aqui um peso de 2 kg. E do lado de lá eu tenho 5 bolinhas. 5 bolinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. E um peso de 4 kg. Bom, se eu tiver em equilíbrio 7 bolinhas e mais um peso de 2 kg, e do outro lado 5 bolinhas e um peso de 4 kg, qual será que é o peso de cada bolinha? Essa seria a pergunta. E o peso de cada bolinha, ou seja, o valor de cada x, vai ser aquilo que a gente quer procurar, que a gente quer encontrar numa equação do primeiro grau. É a raiz da equação de primeiro grau. Tá joia? Só que para resolver isso, a gente não vai ficar usando a balança. A gente vai usar uma ideia que tem um pouco a ver com a balança. Em uma balança, se você colocar uma coisa em um dos lados, em um dos pratos, para manter o equilíbrio você tem que colocar no outro também, tá certo? Então digamos que eu vou fazer o seguinte nos dois pratos. Eu vou tirar 2 kg. Ó. Eu inventei um menos 2 do lado de cá da equação. E daí eu invento um menos 2 do lado de cá também. Ó, o menos 2 eu inventei dos dois lados. Você percebe que o menos 2 vai cancelar esse mais 2 que está aqui? Então, o lado de cá da equação vai ficar 7x, e o lado de lá vai ficar 5x, mais 4 menos 2. Eu não fiz a operação para mostrar uma coisa. Esquece esse passo intermediário por um instante. Você percebe que o mais 2 sumiu do lado esquerdo, e ele apareceu do lado direito como menos 2? Percebeu? Muita gente interpreta que é como se esse mais 2 tivesse mudado de lado. E que na hora que ele mudou de lado, ele trocou a operação que ele fazia de mais para menos. E a gente vai interpretar assim, porque fica um pouco mais fácil. Então, as operações mais, quando a gente troca de lado, vão virar operações menos. As operações vezes, coloquei um x de vezes. Quando trocar de lado, vai virar uma divisão. Tudo bem? É assim que a gente vai resolver as equações. Nesse caso aqui, por exemplo, vai ficar 7x, e eu vou aproveitar e vou passar o 5x para cá, só que ele tem um mais na frente dele. Então vai ficar menos 5x. E do lado de lá, 4 menos 2 dá 2. Aí você pode juntar os elementos, 7x e 5x, 7 menos 5 dá 2x igual a 2. Agora esse 2 está multiplicando, não dá? Não está? Então eu vou passar esse 2 do x que está multiplicando, vou passar ele dividindo. Então vai acabar ficando 1. Então x igual a 1 é a resposta, é a raiz da nossa equação. Perceba, número que multiplica passa dividindo. Número que soma passa subtraindo. Tudo bem? E assim por diante, sempre passa com a operação inversa. A nossa tática vai ser ficar colocando o que tiver x do lado esquerdo e o que não tiver do lado direito, porque daí a gente vai acabar conseguindo terminar assim, ó, com x igual a um número.
Vamos ver um outro exemplo para o negócio gravar na sua cabeça. Ó. Eu quero deixar x do lado esquerdo, certo? Então eu vou copiar esse x que está aqui, e esse 3x que está negativo aqui, que está fazendo a conta de menos, vai passar de lado, vai ficar fazendo a conta de mais. O 51 já estava desse lado, e o 37, que tem um mais aqui na frente dele, que não está escrito, o 37 mudou de lado, muda como menos. Então, x mais 3x, 4x. 51 menos 37, 14. O 4 está multiplicando o x, então ele passa dividindo. 14 sobre 4. Agora, o máximo que eu posso fazer é simplificar essa fração. Vou dividir ela por 2 e por 2. Então, vai ficar 7 sobre 2. Essa é a minha resposta. Agora, eu vou colocar a resposta de um jeito mais corretinho, tá? Isso que eu estou fazendo aqui é o que a gente chama de conjunto solução. S de conjunto solução é igual a esse elemento, porque é a única solução dessa equação. Tudo bem? Essa é a raiz da equação, é a resposta da equação. Vamos ver mais um exemplo. Esse é o exemplo que tinha parênteses lá. Vamos, primeiro de tudo, antes de mais nada, tirar esse parênteses. Como que eu vou fazer isso? Fazendo a distributiva. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 3, 6. Copio o resto e agora ficou uma equação igual às outras. Vamos colocar tudo que tiver x desse lado de cá. 4x mais 2x. E esse 2x que está aqui vai passar, vai ficar mais também. Mais 2x. Do lado direito tem esse 12 e o 6 que passa virando menos. 10x menos 4 vai ficar 6x. 6x mais 2 dá 8, mais 2 dá 10. 10x. 12 menos 6 dá 6. Passa o 10 dividindo, porque ele está multiplicando. Então, vai ficar 6 sobre 10, que se eu dividir por 2 em cima e embaixo para simplificar, ficou 3/5. Então, essa é a minha solução, 3/5. Tudo bem? E agora, vamos para o último exemplo. Coloquei uma equação bem mais feinha para a gente resolver por último, para você não ter medo de nenhuma, né? Primeiro, vamos tirar os parênteses. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 3, 9. Aqui não tem nenhum número para multiplicar, então é só o menos que distribui. Menos 4x e menos com menos, mais 5. Aqui, mais 5 vezes 2 é mais 10x. E mais 5 vezes menos 3 é menos 15. Aqui copio. Pronto, já não tenho mais parênteses. Agora, todo mundo que tiver x do lado esquerdo. Vamos lá, tem esse, tenho mais 10x também. Mais ninguém aqui. E esse menos 2x que passou somando. Do lado de lá tinha o 24. Tenho mais 9 que passa para lá. Tenho o 5 que passa fazendo menos. E o 15 que passa fazendo mais. Agora vamos juntar todo mundo. 3 menos 4 é menos 1. Mais 10 dá 9. Mais 2, 11x. 24 mais 9 é 33. 33 menos 5 é 28. E 28 mais 15 é 43. Agora eu passo o 11 dividindo. 43 por 11. Essa é a minha solução. Tudo bem? Então, o ritmo aqui é passando o x para um lado e números sem x para o outro, e depois junta todo mundo para passar o número que estiver na frente do x, dividindo. Tá joia? É só isso por enquanto, galera. As equações de primeiro grau mais tranquilas você já sabe resolver. Abração!